Olá, amados irmãos, Deus abençoe, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho desta quinta-feira, Mateus capítulo 13, versículo de 10 a 17. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois às pessoas que têm será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia do profeta Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com a má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa e Rádio Vida Nova FM. Seja bem-vindo a este canal de evangelização, uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Peço um favor a você, se inscrever aqui no meu canal no YouTube, ativar as notificações, deixar o seu like. Isso ajuda o canal a impulsionar para mais pessoas, e mais pessoas assim como você pode também ter acesso ao Evangelho, que agora estamos gravando tanto o Evangelho do dia, oração da manhã e a oração da noite. Então você pode me acompanhar aqui 3 vezes por dia, tanto o Evangelho como as 2 orações, tanto da manhã como da noite. E eu peço a você que compartilhe para que mais pessoas possam orar conosco, tá bom? Conto com a sua ajuda, hein? Amados irmãos, no Evangelho de hoje, os discípulos questionam Jesus sobre o método que ele usa de evangelizar, um dos métodos, falar em parábolas, E a pergunta estava perturbando o coração dos seus discípulos, era isso, saber por que Jesus falava em parábola. Essa resposta pode parecer para nós à primeira vista dura e excludente da parte de Jesus, Mas o Senhor está nos amando profundamente quando fala dessa forma. O acesso ao reino de Deus exige uma abertura de coração. Jesus não está excluindo ninguém, não está sendo indiferente nem duro com ninguém. A palavra de Deus está sendo pregada, anunciada, mas é preciso ter abertura de coração. É isso que o Senhor está revelando para nós de uma forma mais profunda. Ou seja, para acolher a palavra de Deus não é apenas você ouvir, você lê a palavra de Deus quantas vezes você quiser. Isso até o demônio faz. O demônio é entendido das palavras da lei de Deus. Tanto é que quando Jesus foi para a tentação do deserto, o demônio usou citações bíblicas para atacar Jesus. Então o próprio demônio sabe da palavra de Deus. Então não basta apenas saber, não basta apenas ler, não basta apenas estar ali. Precisa abrir o coração. Olha o que o Evangelho disse no finalzinho. Se eles abrirem, Jesus falando, se eles abrirem o coração e se converterem, eu curarei. Olha, isso é muito forte. Isso é muito forte porque tem muita gente que acha que só indo na igreja resolve. Não resolve. Se você não tiver uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito, se você não começar a rezar, jejuar, buscar mais a Deus,
Não é buscar uma vez por semana, é pouco, buscar mais, reza todo dia, passa onde estiver trabalhando, passa numa igreja, fica lá 5 minutinhos, 10 minutinhos, reza. É essa intimidade que Deus quer conosco, é essa intimidade que precisamos ter com Deus. Se a gente quer que a nossa vida muda, se você quer que a sua vida muda, você tem que fazer por merecer. E fazer por merecer está dentro desse contexto de fazer a sua parte, buscar a Deus. Buscar a Deus. Jesus estava falando em parábolas e a própria pergunta dos discípulos, Jesus já respondeu na hora. Jesus olhou para eles e falou: a vocês, os discípulos, foram dados os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Ou seja, os 12 discípulos, os discípulos que estavam ali, os apóstolos, na verdade, eles tinham uma missão. Eles estavam com Jesus há algum tempo, aprendendo, sendo instruído por Ele, para que no dia de amanhã, na hora que Jesus partisse para o Pai, era eles que iriam evangelizar. Então a eles foi dado essa unção, a eles foi dado esse mistério. Mas o povo que estava acompanhando, não. Porque o povo queria viver no pecado, queria viver na fornicação, que gostava de ouvir as palavras de Jesus. É o que eu disse no começo dessa reflexão. Eles gostavam de ouvir Jesus, mas eles não tinham uma atitude de mudar de vida. Se você analisar nas igrejas, estão cheio de gente assim, que está ali de corpo presente, como se fosse uma carteirinha, que você entrega lá no seu trabalho, baixa lá o horário que você entrou, que você saiu. Muita gente está assim: vou na igreja por ir, tem que ser por obrigação, tem que ir, ponto final. Está errado. Enquanto você continuar fazendo isso, a sua vida não vai mudar. Você tem que ir na igreja, você tem que buscar Deus de coração. Você tem que buscar Deus de coração. Falar: Senhor, eis-me aqui, neste dia, nesta manhã, nesta noite, nessa tarde. Buscar a Deus. Sempre inicie o seu dia igual hoje aqui. Estou gravando esse evangelho para você cedinho. Está começando a clarear. Você tem que começar o dia dizendo: Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Espírito Santo, conduz o meu dia hoje, porque eu não quero errar, eu não quero falhar. Tem gente que já começa o dia querendo já passar o outro para trás. Hoje eu vou ganhar dinheiro sim, fazer isso. Está errado. Como cristão, nós não podemos pensar dessa forma. Como cristão, devemos ser misericordiosos uns com os outros, né? O excesso ao reino de Deus exige de nós uma abertura de coração, humildade e disposição para acolher. As parábolas são como espelhos para nós, e quem tem olhos abertos para ver, vê nela a luz da verdade. Quem permanece fechado vê apenas histórias comuns. Isso que estava perturbando o coração dos discípulos, né? E a mente. O coração daqueles aos quais as parábolas pareciam algo comum, mas Jesus queria usá-las para provocar, para tocar o coração, instigar a busca, suscitar o desejo de escutar mais profundamente. Ou seja, quando Jesus falava para aquele povo em parábolas, eram raras as pessoas que entendiam, ficavam confusas. Ontem mesmo Jesus falou em parábolas, né, no Evangelho. Então, quando Jesus falava em parábolas, não era todos que ouviam. Porque Jesus falava para instigar no coração daquele povo um desejo de busca. Opa, vou dar um exemplo. Mas o que o Senhor está falando, hein? Eu quero saber mais. Eu quero, porque mexeu comigo, eu vou saber. É a mesma coisa quando você vai na missa, quando você vai na igreja, que você escuta uma homilia, uma pregação diferente, você fica instigado, falando: nossa, mano, o que será que aquele irmão estava querendo dizer? Aí começa a sua busca. Aí automaticamente você vai buscando sobre aquele tema que mexeu com você. E de repente você chega aonde? No Senhor. Essa é a estratégia que Jesus estava usando para atrair aqueles irmãos. Esta é a estratégia que Jesus usa direto para atrair eu e você para perto dele. Então, sejamos inteligentes. Busquemos a Deus, porque o único que completa o nosso coração é o Senhor. Fora dele não há salvação. Fora dele não há um caminho que nos leva ao Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem o segue jamais andará nas trevas. Deus te abençoe.
uma excelente quinta-feira. Que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Paz e bem, você já sabe, não se esqueça de compartilhar. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-la, para que vós comece, para que vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueça de compartilhar, hein? Se inscreve aqui no meu canal. Deus abençoe.